E a saúde mental, muitas vezes, também depende de um corpo bem trabalhado. Quando eu falo um corpo bem trabalhado, é de dentro para fora e que vai ficar legal também de fora para dentro, se a gente fizer tudo direitinho. Nós estamos recebendo hoje aqui a nossa queridíssima Tanandra Rocha, já está aqui no nosso estúdio, professora e também personal trainer, e nós estamos numa semana muito interessante. Hoje é dia 27 de setembro e pelas datas que eu tenho observado, hoje seria o Dia Nacional do Idoso e no dia 1º, o Dia Internacional do Idoso, que parece que devido a algumas mudanças, nós estamos na Semana do Idoso, porém no dia 1º de outubro ficou o Dia Internacional do Idoso e também da Terceira Idade. É mais ou menos isso. E a gente hoje trouxe essa personal maravilhosa, você tá vendo? Olha, gente, para falar de exercício físico, você não precisa estar só aqui, toda de leg, toda de tênis. Você sabe que até elegantérrima, como a nossa personal, você pode estar cuidando da sua saúde, porque ela veio hoje bater um papo comigo para falar sobre isso, né? O antes, o durante e o depois. Correto. Não é isso? Quando a gente fala do envelhecimento, da saúde do idoso, a gente tem que falar que é um processo. E esse processo de envelhecimento, ele começa com cuidados que são anteriores somente à chegada dos 60 anos. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que a saúde é um bem-estar geral, completo, ou seja, você tem que estar bem, seu corpo, sua mente e sua sociedade, a sua saúde social. E nós sabemos que, especialmente nesse período pós-isolamento social, nossos processos de saúde física, mental e social foram muito fragilizados. Então é importante palavras, momentos como esse para a gente conversar sobre esse processo do envelhecimento. Nossa, que gostoso! E hoje o nosso programa está todo dedicado à saúde, né? A saúde do corpo, a saúde da mente. Estávamos agora há pouco falando de pessoas que apreciam um bom sorvete, um bolinho gostoso, mas de pessoas que fazem uma boa caminhada. Sim. Então, quando a gente fala em exercícios, o que a gente pode falar para aquela pessoa que sabe que está envelhecendo e tenha uma alegria no seu coração? Porque se você envelhecer, sinal de que você está vivendo. Sim, sim. Né? O processo de envelhecimento é isso. É todas as etapas da sua vida corroborando para que você chegue muito bem, né? Então, quando a gente fala dessa associação entre o processo de envelhecimento e a prática de esportes, a prática de exercícios, é interessante a gente fazer um parêntese entre atividade física e exercício físico. A atividade física é qualquer atividade que mantenha você ativo dentro da sua vida. Lavar louça, limpar a casa, que são atividades do cotidiano, dançar, caminhar, brincar com os netos, com os filhos, com os amigos, aquele futebol no final de semana, livre, descontraído, fazendo parte do seu lazer, atividade física. Agora, com o profissional de educação física, com orientação, através de uma indicação médica, aí já é o exercício físico. Pronto, muito bom você ter feito essas duas colocações, porque o público que está em casa precisa entender. O importante é, necessariamente, se você não pode fazer o exercício físico, que você não tem um profissional te acompanhando, se você não está numa academia, se você não está fazendo alguma prática de exercício, seja até uma arte marcial, não tem problema. Até aí, ótimo. O que você não pode é deixar de fazer algum tipo de prática, né, com o seu corpo no dia a dia. Porque tem gente que diz assim, ah, olha, eu caminhei tanto, mas eu não faço academia. Olha, eu até que joguei bola com os meus amigos, mas eu não faço academia. Precisa de um exercício melhor. E é isso que a gente fala hoje quando o Guia da Atividade Física Brasileira foi lançado em 2021 pelo Ministério da Saúde e ele fala da importância da atividade física para além do exercício físico, ou seja, o comportamento sedentário, que é tudo aquilo que você mencionou anteriormente. Ficar muito tempo deitado, ficar muito tempo sentado. Para quem trabalha muito tempo em computador ou até mesmo pelo celular, que é uma ferramenta hoje de trabalho, sim, você precisa fazer momentos de atividade, momentos em que você precisa se movimentar. Então substitui o elevador pela escada, são atitudes simples que vão fazer com que você saia desse comportamento sedentário e tenha um dia a dia mais ativo. Saia da mesa, vá para o cafezinho, sobe uma escada, então dentro do seu dia você pode ajustar isso. Muito bom. Vamos falar das pessoas jovens que nós temos hoje, em pleno século XXI. Um jovem às vezes tem um comportamento de um idoso,
né? E quando chega, provavelmente, naquele momento da sabedoria, é que muitas vezes as pessoas têm aquela luzinha. Meu Deus, eu tenho que fazer exercício. Eu nunca fiz exercício, eu nunca fui para uma academia, eu nunca fiz uma boa caminhada. Hoje eu sinto essa necessidade. E muitas pessoas têm medo, porque começa com a dor no joelho, começa com a dor no tornozelo, começa com aquelas dores. E muitas vezes assim, eu tenho problemas crônicos, eu tenho dores crônicas, eu não vou poder mais fazer nada, eu não consigo nem caminhar. É o contrário, né? É o contrário. Não sei se você já teve algum eletrodoméstico em casa que você comprou, guardou e quando foi utilizado depois de muito tempo simplesmente não funcionou. Seu corpo é assim, né? Se a gente for fazer esse comparativo, se você não movimenta, se você não utiliza as funções do seu corpo ele para, ele vai depreciando tudo aquilo que foi feito para se mover. O interessante é que você mesmo, jovem, já comece a fazer seus exercícios, suas atividades. Se você tem pouco tempo, 20 minutos é melhor do que nada. Então é melhor 20 minutos todo dia do que nenhuma atividade. Vamos chegar na terceira idade, mas antes de chegar na terceira idade, eu queria que a gente chamasse a atenção da mamãe e do papai, que tem aquele filho em casa, que até para caminhar ele tem dificuldade. Por exemplo, já aconteceu, já observei isso e é uma das coisas que eu coloquei em prática e dou minha mão à palmatória. Eu percebia isso no meu filho mais jovem, uma dificuldade de uma certa forma de caminhar em ambientes com mais pessoas. E aí eu fui observar que essa prática do viver, muitas vezes, no seu habitat, lhe faz encontrar dificuldades de caminhar nos ambientes que tem muita gente. E aí eu fui observando, graças a Deus observei isso um pouco, alguns anos atrás. E pude perceber que isso é diferente, porque eu vim do sul do Brasil, onde se caminhava com muitas pessoas próximas, onde você pegava um ônibus, ia para um centro de uma cidade e lá você estava com muita gente, indo e voltando, se encontrando com muitas pessoas e você tinha que ter uma certa agilidade até no caminhar, porque senão se você se batia uma na outra, você tinha realmente uma certa dificuldade, você tinha que ser mais rápido. A gente percebe que os nossos jovens hoje, eles têm uma certa dificuldade disso, de caminhar, de ser mais rápido, né, de ser mais elétrico. Não estou dizendo que ele tenha que colocar essa prática necessariamente no dia a dia, mas a gente percebe que tem jovens que têm dificuldade até de caminhar. Esse é um habitar de estar lá naquele lugar, é um habitar mesmo, eu estou só dentro de casa. Como a gente pode preparar esse jovem, chamando a atenção do pai e da mãe, para que ele caminhe mais vezes, para que ele tenha prática desses tipos de exercícios, até levá-lo para um profissional. Caso isso aconteça, chegamos ali na meia-idade, quais os tipos de exercícios que são interessantes, até de academia? E quando a gente chega na terceira idade? Tanto as dificuldades com pessoas da terceira idade, como também a ajuda de quem está ali cuidando delas. Bom, muito bom esse ponto de vista. Muitas informações, né? Eu vou dividir em alguns pontos. Certo. Quando a gente fala dessa inclusão do exercício e da atividade para crianças e adolescentes, é interessante que a gente perceba que as nossas infâncias e as nossas crianças mudaram um pouco. Hoje nós temos mais telas, seja tablet, celular, computador. Então as experiências motoras de hoje são diferentes, por exemplo, das experiências motoras de outras gerações. Não é limitar o uso, não vai usar mais celular, não vai usar mais tablet, mas é dar outras experiências para esses jovens e esses adolescentes. Então, eu comento muito com meus alunos, eu digo até assim, olha, não é que você apertou a campainha e saiu correndo na sua geração, que você vai fazer o mesmo para essa geração agora, mas você vai possibilitar outras experiências para aquela criança ou para aquele adolescente correr e caminhar. Então isso faz parte dessas novas realidades, especialmente agora, em que esses novos tempos mudaram muito os nossos comportamentos. Então já que nós não vamos reproduzir essas experiências passadas, como roubar fruta, como caminhar em cima do muro, né, como brincar na rua, já que a sociedade mudou um pouco esses comportamentos, mas é levar para outras experiências. Existem parques hoje em Teresina que são abertos ao público e que você pode proporcionar essas experiências, mas isso precisa ser um hábito cultivado no seio da família. A família tem que ter esse start. E aí, nesse ponto de vista, quando a gente vai avançando com o tempo, esse jovem adulto, ele se vê tão cheio de responsabilidade, de trabalho, que fica mesmo difícil tirar um momento. Mas se a saúde é a totalidade, você precisa reservar um pouquinho para cuidar dela. E aí, quando a gente chega no processo de envelhecimento, a gente já tem ali uma pessoa que já viveu muito, que já teve vários dias de luta, dias de glória, que está ali já
tentando se cuidar um pouco mais. Esses espaços de lazer, onde você convive com outras pessoas da sua idade, facilita você manter o tempo, se sentir motivado a treinar, interagir com outras pessoas, e atividades ao ar livre são excelentes para a saúde mental e para o cuidado. Então, caminhar, respirar ar puro, conviver com outras pessoas faz parte dessa saúde. Pronto, chegamos na terceira idade e aí a gente vai dar aquela pincelada para quem está assistindo o nosso programa. Pessoas que estão em casa, acamadas, ou pessoas que ainda podem fazer algum tipo de exercício. Como é que a família pode ajudar? Se a pessoa está em casa e ela não tem condições de mobilidade para sair da cama, ou se ela não tem condições de mobilidade para caminhar em outros ambientes, tem uma atividade que é simples, prazerosa e mexe muito com o lúdico. Dançar. Escolhe uma música que a pessoa gosta, bota aquela música animada. Se a pessoa tem limitações com relação aos membros inferiores, ela com certeza vai mexer os braços, vai mexer a cabeça, mas ela vai se movimentar. Ou seja, sempre é possível você encontrar um espaço onde você consiga se divertir e se movimentar. A gente conhece tantas pessoas que são ciclistas, que correm, né? Exatamente. Fazem boas caminhadas, vão para zumbas, né? O importante é não deixar de se cuidar, né? O importante é se manter ativo. Terçou com T de treino. E outra, tudo isso, quando você faz exercício, você consegue dormir bem. Quando você faz exercício, você consegue se alimentar melhor, o intestino funciona melhor. Então, assim, essas caminhadas, essas práticas, cuidar realmente do corpo faz bem no total, né? Melhora a qualidade do sono, melhora a digestão. Então, se a pessoa tem muito estresse, melhora o nível de estresse, diminui o nível de estresse, melhora o relacionamento com os outros. Então, a atividade física, ela só tem pontos positivos. Ai, muito obrigada por ter conversado com você, viu, Tanandra? É um bate-papo gostoso, onde a gente pôde falar um pouquinho de exercício físico com uma personal, belíssima por sinal, para explicar pra gente aqui como a gente pode passar as fases e chegar na terceira idade, agradecendo a Deus por tudo que viveu, né? Sim, o seu corpo, ele carrega memórias afetivas e físicas. Então, você é o reflexo de tudo isso que você vivenciou. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você através do Instagram... Eu queria um minutinho só para agradecer meus alunos, que eu vim aqui, né? Meus alunos lá da Uninasal que estão assistindo. E minhas redes sociais são Professora Podcast, que é onde eu trabalho como professora, DIT Consultoria, como eu trabalho como personal. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Continua aqui com a gente. Olha só que gostoso. E daqui a pouquinho nós vamos estar falando de um exercício importantíssimo, que é a mente. Que a gente tem que cuidar dessa mente. Às vezes você nem começa a fazer o exercício físico porque você não está com a mente legal.